Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Verusa Figueiredo e este canal é VF News. Bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos abordar assunto importante, pontos importantes na mudança da PEC 6, a PEC da reforma da Previdência. Ponto esse, pessoal, que está favorecendo a nós mulheres. Olha que coisa boa, não é mesmo? De apenas 15 anos para as mulheres poderem se aposentar por tempo de contribuição. Mas essa proposta ainda deve ser votada no plenário para depois no Senado, para que possa realmente passar a valer. Mas vamos pedir a Deus que esses homens do poder, esses homens das leis, possam aceitar essa nova proposta, pois tem uma mudança significativa, muito importante, principalmente para as mulheres que necessitam mais de atenção do governo. Vamos lá, pessoal. Reforma da Previdência. Entenda pontos e mudanças que o relator propôs em texto enviado pelo governo. O parecer do deputado Samuel Moreira foi apresentado nesta quinta-feira em comissão especial na Câmara. O texto ainda precisa ser votado no colegiado, no plenário e na casa, plenário da Casa, antes de ir para o Senado. O relator da proposta de emenda à Constituição, a PEC 6 da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira, do PSDB São Paulo, apresentou nesta quinta-feira, dia 13, em comissão especial na Câmara, o parecer sobre o texto enviado ao Congresso pelo governo federal. O relatório modifica alguns principais pontos da matéria. Antes de seguir para análise no plenário, o parecer do relator ainda precisa ser votado na comissão. A data de votação não foram definidas. Depois de passar pela Câmara, o texto vai ao Senado. Por se tratar de uma PEC, são necessários para a votação votos favoráveis de 3/5 do total dos parlamentares, no plenário das duas casas, 308 votos na Câmara e 49 no Senado, e os dois turnos de votação. No parecer, o relator foram retirados alguns pontos, como mudança na aposentadoria rural, benefício de prestação continuada, o BPC, e a criação do regime de capitalização. Além disso, fica de fora o relatório de estados e municípios. Sobre a idade mínima para o trabalhador urbano. Preste atenção, trabalhador urbano, trabalhador que mora na cidade ou redondeza ali da cidade. O que diz a proposta do governo? Idade mínima para aposentadoria após o período de transição proposta pela PEC é de 62 anos para as mulheres e 65 anos para homens. O tempo mínimo de contribuição passa a ser de 20 anos para ambos os sexos. O que diz o relator? A idade mínima para a aposentadoria do trabalhador urbano foi mantida, conforme a proposta da PEC, 62 anos para as mulheres e 65 para homens. O tempo mínimo de contribuição, no entanto, sobe para 20 anos apenas para os homens, e para as mulheres fica em apenas 15 anos ou até 15 anos, tá bom? Sobre a regra de transição. O que diz a proposta do governo? No regime geral da Previdência Social, RGPS, que contempla trabalhadores do setor privado. A PEC prevê 3 regras de transição para a aposentadoria. Por tempo de contribuição para o setor privado, o INSS, o trabalhador poderá optar pela forma mais vantajosa,
Uma outra regra é de transição está prevista para o regime de previdência dos servidores públicos, o RPPS. O que diz o texto do relator? O texto do relator acrescenta uma quarta regra de transição, que vale tanto para o RGPS quanto para o RPPC. Pela alternativa adicional, os trabalhadores que já contribuem para a Previdência poderão se aposentar com 57 anos, no caso de mulheres, e 60 anos no caso de homens. Deverão ainda ter 30 anos de contribuição mulheres e 35 homens, além de pagar um pedágio. Esse pedágio corresponde a período adicional de contribuição equivalente ao mesmo número de anos que falta para cumprir esse tempo mínimo de contribuição de 30 ou de 35 anos, na data em que a PEC entrará em vigor. Um trabalhador que já teve a idade mínima, mas tiver 32 anos de contribuição, quando a PEC entrar em vigor, terá que trabalhar mais 3 anos que falta para completar os 35 anos, mais 3 de pedágio. Agora para a aposentadoria rural. O que mudou para a aposentadoria rural? O que diz a proposta do governo? Idade mínima de 60 anos para a aposentadoria de homens e mulheres, com 20 anos de tempo de contribuição para ambos os sexos. O que diz a proposta do relator? Idade mínima deve permanecer entre 55 anos para mulheres e 60 anos para homens, trabalhadores rurais, e para quem exerce atividade econômica familiar, incluindo garimpeiro e pescador artesanal, o tempo mínimo de contribuição sobe de 15 anos para 20 anos, apenas para homens. No caso das mulheres, são mantidas os 15 anos, então não haverá mudança para as mulheres. Agora vamos para os professores, aquelas pessoas que nos ensinam as profissões, que nos ensinam o caminho do tesouro para que chegamos a ser médico, a ser o que quisermos ser, através desses homens maravilhosos, dessas mulheres maravilhosas que se chamam professor, educadores. Vamos lá ver o assunto. O que diz a proposta do governo? Idade mínima de 60 anos para aposentadoria homem e mulheres. Já o que diz o texto do relator? Idade mínima de 57 anos para aposentadoria das mulheres e professores de 60 anos para homens, até que seja definido novo critério por meio de lei complementar. A regra vale para professores da educação infantil, ensino fundamental e médio. Agora vamos para a polícia. Policiais civis, agentes penitenciários e educativos. O que diz a proposta do governo? A PEC estabelece para policiais a idade mínima para aposentadoria entre 55 anos, com tempo mínimo de contribuição, e 30 anos para homens e 25 anos para mulheres, e tempo de exercício de 20 anos para eles e 15 para elas. Para os agentes, os critérios propostos são os mesmos, excetuando o tempo de exercício de 20 anos para ambos os sexos. Agora, o que diz a proposta do relator? A proposta do relator atinge policiais federais, agentes penitenciários educativos, mas exclui policiais civis e estaduais. A regra também, a idade mínima da aposentadoria é de 55 anos, mas mantém o vigor da lei de 1985, que determina pelo menos 30 anos de contribuição e 20 anos na função, sem distinção entre policiais e agentes. Agora a parte mais importante, que foi um dos pontos mais polêmicos desta PEC 6, a capitalização.
o que diz a proposta do governo e o que diz a nova proposta do relator. A proposta do governo é uma lei complementar que deveria instituir um novo regime previdenciário social com um regime de capitalização. Já a proposta do relator, o relator retira a possibilidade de uma capitalização futuramente. Então, o relator retirou desta proposta este ponto importantíssimo. Então, são essas mudanças que está prevista na nova proposta do relator Samuel Moreira. Tá bom, pessoal? Vamos entender agora o... Ai, meu Jesus! Desculpe aí, pessoal, o balanço da câmera, que de repente veio um vento aqui forte e balançou a câmera. Vamos entender agora, pessoal, o benefício de prestação continuada, o BPC. Qual a mudança que propõe a proposta do deputado Samuel Moreira? Vamos lá. O que diz a proposta do governo? Idosos pobres passam a receber apenas R$ 400 a partir dos 60 anos e um salário mínimo a partir dos 70 anos. O que diz a proposta do relator? Elimina a mudança na regra, permite que o idoso pobre continue a receber um salário mínimo a partir dos 65 anos. Então, essa mudança que a PEC 6 estava prevista para retirar do BPC não será mexida, não será modificada. Para o abono salarial, há alguma mudança no abono salarial? Vamos entender. O que diz a proposta do governo? O pagamento do abono salarial ficará restrito ao trabalhador com renda até um salário mínimo. O que diz o texto do relator? Define que o pagamento do abono deverá ser feito aos trabalhadores de baixa renda até R$ 1.364,63. Então, se você recebe até este valor, você vai ter direito ao abono salarial. Salário família ou salário reclusão. Qual a mudança proposta pelo deputado Samuel? O que diz a proposta atual do governo? Beneficiário do salário família ou auxílio reclusão deve ter renda de até um salário mínimo. Já o texto do relator, o beneficiário do salário mínimo, do salário família e o salário reclusão são pessoas de baixa renda de até R$ 1.364,43. Reajuste dos benefícios. O que poderá acontecer com o reajuste dos benefícios? O que diz a proposta do governo? O texto enviado pelo Congresso elimina o trecho da Constituição que garante reajuste dos benefícios para preservar valor real, ou seja, para compensar as perdas da inflação. Já o texto do deputado, a proposta devolve o trecho do texto, garantindo o reajuste dos benefícios pela inflação. Então, no texto não haverá mudança, será reajustado decorrente à inflação. Tá bom, pessoal? Agora, a pensão por morte. O que diz a proposta do governo sobre a pensão por morte? Pela proposta, o valor da pensão por morte hoje é de 100% segurados do INSS. Ficará menor, tanto para trabalhadores do setor privado, quanto do serviço público. O beneficiário passa a receber apenas 60% do valor, mais 10% por cada dependente adicional, por cada filho que dependa daquele abono. E receberá mais 60% se tiver 2 dependentes, receberá 70% se tiver mais dependente, ou até o limite para 5 ou mais dependentes. Agora, o que diz o texto do relator? Mantém as mudanças na PEC, mas garante um benefício, pelo menos um salário mínimo, no caso em que o beneficiário não tenha outra fonte de renda. Além disso, o parecer alterou um trecho da PEC que reduzia o benefício para dependentes com deficiência intelectual ou mental. O texto diz que, quando houver dependente inválido
com deficiência grave, intelectual ou mental, o benefício seja equivalente a 100% da aposentadoria, no caso, um salário mínimo. Já em caso de morte de policial ou agente penitenciário da União, decorrente de agressão sofrida no exercício da função, a pensão será vitalícia e no valor de 100% da medida equivalente ao salário, tá bom? Então essas foram algumas mudanças. O vídeo vai ficar muito grande aqui, vou dar continuidade no segundo vídeo que vou falar sobre estados e municípios, incorporação adicional do salário, limite de acumulação de benefícios, encargos trabalhistas, aposentadoria magistrados e por aí em diante. Então, no segundo vídeo eu vou mostrar a vocês essas informações que será muito importante para que vocês entendam qual a mudança do relator, do deputado de São Paulo, Samuel Moreira, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau!